Olá pessoal, então hoje vamos iniciar um conteúdo novo, um pouquinho diferente do que estávamos vendo, né, que era sobre genética, mas tem relação com a genética, não agora, mas veremos mais à frente essa relação. Vamos falar um pouco sobre a origem da vida, que vocês viram lá no primeiro ano, a gente vai ver novamente, porque precisamos rever esses conceitos para dar continuidade vendo a relação com a evolução. Sim, vamos começar a ver sobre evolução. Então, como já sabem, pegar os materiais, né, para os estudos, o ritual de estudo, para o caderno, caneta, para anotar os pontos principais da aula e vamos seguir em frente. Então, primeira questão, definição da vida, né? O que é a vida? A vida é uma propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Beleza. Mas é o que é que caracteriza nascer e morrer? Uma das definições mais interessantes que eu já vi sobre a vida é ela sendo considerada como a síntese, a capacidade de síntese autocatalítica dos compostos macromoleculares. Inclusive, essa definição eu já trouxe para vocês lá no primeiro ano, mas aí vocês relembram novamente essa definição. Sim, a vida ela é considerada como uma propriedade, bioquimicamente é como uma capacidade, mas tem algumas características específicas que vão caracterizar um ser vivo. E quais seriam essas características? Organização celular, aí vocês já sabem. Aí os vírus estão fora. Por enquanto, sim. Existe ainda uma grande repercussão sobre vírus serem ou não considerados seres vivos por causa de outras capacidades que eles possuem, como reprodução e a evolução. Mas, por hora, eles ainda não são considerados dentro do grupo dos seres vivos. Então, a organização celular ainda está dentro de uma característica dos seres vivos. Metabolismo, né, capacidade de ter um funcionamento próprio para a sua manutenção. Homeostase, manutenção do equilíbrio do funcionamento desse organismo. Crescimento, né, a capacidade de crescer, tanto crescer populacionalmente, se você pensar nas bactérias, né, que vão se dividir e formar uma colônia, como crescimento físico. Reprodução, como vocês já sabem, né, a capacidade de replicar seu material genético e produzir organismos semelhantes a si. Reação, então capacidade de reagir ao ambiente, aqui a reação está falando em relação ao ambiente, capaz de reagir a ações do ambiente, do meio. E evolução, que é uma das principais capacidades dos seres vivos, é a capacidade de sofrer alterações ao longo de populações e tempo para mudar determinadas características que permitiriam, de certa forma, uma melhor sobrevivência. Aí vocês têm lá os níveis de organização dos seres vivos, né? Que nós temos o planeta, o átomo, molécula, organelas, células, tecidos, órgãos, sistema, organismo. Que o organismo está dentro de uma população, está dentro de uma comunidade, está dentro do ecossistema, o ecossistema está dentro da biosfera e a biosfera é o mundo. Enfim, então os seres vivos eles perfazem por todas essas características que nós descrevemos. Passando para as teorias relacionadas à origem desses seres vivos. Nós sabemos o que é vida, né? Pelo menos em partes, né? Sabemos entender o que seria considerado, o porquê é definido como vida. Mas aí eu venho com a seguinte questão. As teorias da biogênese. Como essa vida ela surge? Como ela surge, né? Como ela surgia, como ela surge no momento, como é que ela surge? As teorias que foram bastante fortes, principalmente lá na Idade Média, era a teoria da abiogênese. O que seria isso? A princípio, acreditava-se que a vida surgia da matéria inanimada, ou seja, de uma coisa sem vida. Os estudiosos da época, né, incluindo o filósofo Aristóteles, eles tinham crenças que os seres vivos eles surgiam dessa forma. Então, estava lá a matéria inanimada e daquela matéria inanimada um ser vivo poderia brotar. O mais clássico experimento que tentava explicar a biogênese, isso eram as pessoas que acreditavam nisso, elas fizeram experimentos para tentar comprovar a realidade de sua teoria. Então, eles fizeram um experimento, né, que era falando sobre o surgimento de ratos, que esses ratos eles poderiam surgir a partir de roupas sujas.
Então eles colocavam roupas sujas, lixo, papel e viam que com o tempo apareciam ratos. Então eles acreditavam que a matéria suja, aquele material, aquelas roupas velhas, sujeira, brotou os ratos. Os ratos surgiram daquele material, certo? Eles brotaram. Literalmente a visão da biogênese seria que esses organismos eles brotassem desse material. Porém, com o tempo, como é óbvio, né, de se perceber, com o tempo essa teoria da biogênese ela caiu por terra. Então alguns outros pesquisadores cientistas começaram a refutar as ideias da biogênese. Então começaram a refutar essas possibilidades, se isso realmente acontecia e se era dessa forma. Francesco Redi, lá no século XVII, ele foi o primeiro a colocar em xeque a teoria da biogênese. Segundo ele, seria impossível um ser vivo nascer da matéria bruta. E ele fez o famoso experimento dos frascos com a gaze. O que foi que ele fez? Pegou um frasco, pegou 3 frascos. Todos os 3 ele botou um pedaço de carne. Porém, em um ele tampou, com a tampa mesmo. No outro ele colocou uma gaze sobre a tampa. E no terceiro ele deixou aberto. O que foi que ele observou? Primeiro, não apareceu nada. Segundo, apareceu moscas na gaze. Elas não conseguiram chegar no pedaço de carne. E no terceiro, a carne começou a aparecer várias larvas. Então, ele chegou ao resultado de que essas larvas eram resultados das moscas que entraram dentro do frasco e botaram os ovos na carne. Porém, esse resultado ainda não tinha sido aceito como capaz de derrubar a biogênese, certo? Então, Pasteur, Louis Pasteur, lá pelo século XIX, 1860, ele realizou alguns experimentos para acabar com qualquer dúvida que restasse acerca dessa questão. Então, ele fez o famoso experimento do frasco do gargalo de ganso. Ele botou um líquido nutritivo em 2 frascos com esse mesmo gargalo comprido. Um deles, e ele ferveu, Ele botou esse líquido nutritivo e ferveu. Um deles ele quebrou o gargalo e o outro ele deixou o gargalo do mesmo jeito. O que foi que ele observou? No gargalo que havia sido quebrado, o frasco estava em contato com o ambiente, houve um crescimento microbiano. E no outro que estava com o gargalo do mesmo jeito, não houve. Esse gargalo era aberto, viu? Só um detalhe. Então, as bactérias não conseguiam chegar no final no líquido, porque quando ele ferveu, o líquido, a água evaporou e ficou presa nas paredes desse gargalo. Então, qualquer bactéria que fosse chegar, ela ficava presa nesse líquido e não conseguia chegar no líquido, no material nutritivo. Então, ele observou o quê? Que houve crescimento microbiano justamente. Microbiano, ele não sabia que era um microbiano, ele sabia que tinha algum organismo se desenvolvendo ali, então não tinha essa percepção. Então ele observou que organismos começaram a se desenvolver nesse ambiente, nesse frasco. E isso daí foi uma forma de comprovar, de uma vez por todas, que um organismo só surgiria a partir de outro organismo pré-existente. Então, depois que chegaram a essa elucidação de como um ser vivo ele surgia no ambiente, que ele surgia apenas de outro ser vivo já existente, começaram a tentar buscar, sim. Então a gente sabe que o ser vivo ele surge a partir de outro já existente, mas como é que surgiram os seres vivos na Terra? Então começaram a ter esses questionamentos. Os primeiros seres vivos que apareceram na Terra, provavelmente há 3 bilhões de anos, eles eram unicelulares. Como é que chegaram a essa conclusão? Estudando, pesquisando, lendo, eles foram atrás de descobrir como isso ocorreu. Nos oceanos, as moléculas orgânicas, vocês já devem ter ouvido falar sobre o caldo primordial, inclusive eu acredito que foi a primeira prova de vocês viram sobre isso, questão do caldo primordial. Essas moléculas orgânicas elas estavam lá se agrupando, formando aglomerados moleculares que ficaram conhecidos como coacervados. Esses coacervados eles serviram para a formação da estruturação física dos primeiros organismos. E esses primeiros organismos, eles eram organismos unicelulares, semelhantes a bactérias atualmente, procariontes, ou seja, sem a membrana nuclear, e heterotróficos, ou seja, eles se alimentavam da matéria orgânica que estava à disposição no ambiente. Aí vamos para o que é chamado de hipótese heterotrófica. Que danado é isso? A hipótese heterotrófica é a linha de pensamento mais aceita para explicar a origem da vida. Ela vai contar que os organismos se desenvolvem a partir de substâncias inorgânicas, não? Daquela forma que eu havia explicado. Os organismos eles surgiram a partir daqueles coacervados que se formaram lá no ambiente. E também que o primeiro organismo ele
era um organismo heterotrófico no ambiente. Então, eles faziam fermentação, porque não tinha oxigênio no ambiente, e eles se alimentavam da matéria orgânica que estava disposta naquele caldo primordial. Com o tempo, houve uma diminuição dessa matéria orgânica e o aumento do CO2, né? Então, eles, no processo de fermentação, liberam, né, gás carbônico. Inclusive, é o que faz o pão que vocês consomem diariamente. Aquela estrutura macia é o gás carbônico que dá aquela estrutura. Então, aquele CO2 atmosférico ficou em excesso no ambiente e começou a surgir um organismo capaz de utilizar esse CO2 para sua obtenção de matéria orgânica. Foi através da fotossíntese. Sim, então o primeiro organismo era um fermentador, o segundo provavelmente um organismo fotossintetizante, que foi capaz de usar o CO2 produzido pelos organismos fermentadores, e aumentou assim a produção de matéria orgânica e começou a liberar o que para o ambiente? O oxigênio. Com o aumento do oxigênio na atmosfera, houve o surgimento dos primeiros organismos capazes de respirar aerobicamente. E a respiração aeróbica permitiu maior uso de energia, então permitiu a maior liberação de energia. Nós temos aqui basicamente como teria surgido a linhagem dos organismos. Primeiro um fermentador, depois o fotossintetizante e por fim um organismo capaz de respirar aerobicamente. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Como já sabem, dúvidas podem procurar. E lembrem de anotar as dúvidas para a próxima live. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!